seu lugar, um pouquinho. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, o culto é dirigido pelas mulheres, né? O culto não é, vamos dizer assim, o clube da Luluzinha, não é isso? É uma forma, um método que nós criamos para atrair as irmãs, para crescer os ministérios, o ministério feminino, toda essa coisa. E como abertura, na realidade, a ideia era que viesse uma pregadora mesmo, mas em virtude da dificuldade desse mês, muitas pessoas viajando de férias, nós encontramos assim algumas dificuldades. Então, eu resolvi, e a irmã Rita, nós conversamos e eu resolvi trazer a palavra até para a abertura, a primeira vez, né, neste ano. Então, Deus colocou no meu título da mensagem, se você quiser colocar, Denilson, ali, você vê, atitude de grandeza.
1 Crônicas 29, verso 9. Todos acharam? O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Senhor, obrigado por esta palavra, este versículo que está dentro de um texto, dentro de um contexto em que nós entendemos Jesus e percebemos que houve uma atitude do povo, Senhor, em doar voluntariamente, em entregar ofertas para a tua obra, Jesus. Portanto, te pedimos, venha nos falar nesta hora, Jesus, através dessas atitudes, algumas atitudes que devemos ter. E conforme esse texto nos ensina, Senhor, que houve prosperidade, houve bênção da parte do Senhor, direcionada ao povo, Senhor. Quando nós temos atitudes de grandeza, Senhor, o Senhor nos abençoa. Fala ao meu coração para que eu possa transmitir ao teu povo nesta noite, à tua igreja, aos teus filhos, neste lugar, nesta primeira reunião dirigida pelas mulheres, Senhor, nesse ministério que tem sido bênção, tem sido um ministério abençoador, tem abençoado vidas. Portanto, fala-nos nesta noite, que os corações sejam atingidos, que os corações sejam tocados, Senhor, tocados por Ti, por Tua palavra, Senhor, e assim saiamos alegres, felizes ao ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Esse versículo fala de um momento em que Davi apresenta o seu sucessor, o seu filho Salomão. E aí Davi, com um sonho no seu coração de construir o templo, mas Deus fala a Davi que não seria ele o construtor do templo, seria Salomão. Mas Davi começa a projetar isso, e até aquela visão do líder, do grande líder. Davi era um grande líder, foi um grande líder, de repassar ao seu sucessor o seu próprio sonho, para que o seu sucessor pudesse também absorver alguns dos seus sonhos. Obviamente Salomão conhecia muito bem, era filho de Davi e conhecia muito dos seus pensamentos. Mas o que eu quero enfatizar nesta noite, que é o título da mensagem, atitude de grandeza, são algumas atitudes que nós devemos ter. O verso que nós lemos, a gente percebe que houve uma voluntariedade do povo, não foi nada forçado. E uma das grandes virtudes que nós devemos ter é fazer as coisas dessa forma. Aliás, a obra de Deus é assim, nada deve ser forçado, nada deve ser feito por força, de forma agressiva. Nós precisamos fazer voluntariamente. E hoje eu quero falar sobre algumas atitudes de grandeza de algumas mulheres. Por ser um culto feminino, eu vou focar, eu vou contextualizar algumas atitudes, porque algumas atitudes que nós temos, por mais simples que venhamos a achar, a classificar, elas têm um poder, uma capacidade muito grande de abençoar pessoas, de influenciar pessoas. E a Bíblia está repleta de atitudes de mulheres, de homens. Hoje especificamente nós vamos focar nas mulheres, em que abençoaram não somente o seu grupo, mas abençoaram
comunidades, abençoaram nações e abençoaram muitos povos. E algumas situações, elas chegaram até nós. Nós herdamos esse legado, nós somos abençoados por algumas atitudes de mulheres do passado, que eu quero falar para você nesta noite, que vale a pena você pensar nisso. Você está atenta, está ligada a essas coisas. Pois bem, a primeira menção que eu quero fazer é quando Deus olha para a terra e vê que há uma necessidade de um Salvador. E quando Ele percebe isso, a Bíblia diz que Ele precisa escolher alguém. Ele precisa escolher uma mulher que possa gerar o seu filho, que virá ao mundo. Ou seja, tinha sido decidido já no céu. A Trindade reunida, eles decidiram o tempo que o Messias deveria nascer. E agora deveria se encontrar um útero, um corpo, e não somente um corpo, mas um corpo com um indivíduo, uma mulher que tivesse uma atitude de grandeza, que quisesse guardar dentro de si, ou gerar dentro de si o Filho de Deus. Aparentemente, quando a gente fala, olha, você vai ser a mãe do Salvador, isso para alguns é muito fácil. Mas só que essa geração do Filho de Deus tem que ser segundo a vontade de Deus, não a nossa, não segundo o nosso projeto. O nosso projeto tem uma aparência às vezes de bom, às vezes pensamos que as coisas que nós vamos fazer, que estamos projetando, elas são boas, mas nem sempre elas são boas. E tem que ser segundo a vontade de Deus. E quando é segundo a vontade de Deus, sempre contraria a nossa vontade, contraria os nossos desejos, porque a nossa vontade, ela é terrena. A gente vê o que está perto, a gente sempre olha aquilo que está próximo a gente. A nossa visão, ela é temporal, ela não é de eternidade, enquanto Deus é o Deus eterno, é o Deus de eternidade, 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 tu és Deus, fala o salmista. Portanto, não foi tão fácil assim para escolher, e Deus escolhe Maria. Está registrado lá no livro de Lucas, quando a Bíblia diz que o anjo aparece a Maria. Você pode até abrir a sua Bíblia para ir acompanhando esse desenvolvimento aqui. Lá no capítulo 1 de Lucas, a gente percebe que o anjo, no verso 28 do capítulo 1, ele se aproxima de Maria e ele diz assim: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Uma afirmação do anjo Gabriel para Maria, que a deixou estupefata. Por quê? Porque Maria era uma mulher que tinha um relacionamento com Deus. Por que eu sei disso? Pelo simples fato da forma como ela reagiu. Você conhece as pessoas da forma como elas reagem diante de situações. Aí que você conhece o indivíduo. Você conhece o seu marido, como ele reage. Você conhece a sua mulher, porque a maneira como ela reage aos seus filhos. Vejam como Maria reagiu. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. A gente entende aqui que Maria tinha uma concepção correta do pecado. Como Deus me chama de favorecida, se eu sou pecadora? Por exemplo, quando os irmãos falam alguma coisa a nosso respeito, a gente se sente tão insignificante. Irmãos, os irmãos que mais me conhecem mais,
mais tempo, às vezes eu sou até grosso, ignorante mesmo, vamos dizer assim, quando na minha reação em relação a elogios, porque eu me sinto tão menor. Não é isso? Vocês também são assim, porque a gente entende que é graça. Nós não estamos aqui pelos nossos méritos. Eu não estou aqui porque eu tenho uma formação, uma capacidade, isso, aquilo, nada disso. Nós estamos aqui porque é Deus que nos elevou, é Deus que nos eleva, é Deus que nos exalta. E o apóstolo Paulo, veja, o grande Paulo, o grande teólogo, o decodificador, o explicador do Evangelho, aquele que nos ensina sobre salvação no livro de Romanos. Claramente, hoje nós sabemos muito sobre salvação, graças ao apóstolo Paulo. E Paulo se considerava o pior dos pecadores. E a gente olha para Maria e ela tem essa postura, mas a atitude dela foi de grandeza. Ela decidiu, permitiu ser envolvida pelo poder do Altíssimo. Veja o que diz o verso de número 35. O anjo dialogou com Maria, que ela seria a mãe do Salvador, e o anjo dá as características da obra de Jesus. O anjo diz assim para a Maria: você vai dar à luz um filho, você vai chamar o nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então o anjo passa a Maria o futuro, todas as qualidades de Jesus, toda a grandeza de Jesus. E aí, ela, na sua humildade, ela diz assim, no verso 34: como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. Eu tento levar uma vida de pureza, eu tento levar uma vida de santidade. Eu não tenho relação, eu estou aguardando. Eu tenho um compromisso com José, nós vamos nos casar, mas eu estou aguardando. Em momento algum eu penso queimar etapas. Eu não quero. Eu quero aguardar o tempo certo. Eu não quero me precipitar. Como isso vai acontecer se eu não tenho nenhum relacionamento sexual com ninguém? E aí o anjo falou para ela assim, verso 35: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Filho de Deus. Maria tem uma atitude de grandeza, porque o verso 38 ela diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu creio que Maria pensou em todas as coisas que implicava, que traria as implicações para que ela fosse a mãe do Salvador. Eu não tenho a menor dúvida, porque pelo relato de Lucas, era uma mulher reflexiva, que ela pensava. Nós lemos aqui que ao ouvir esta palavra ela se perturbou e pôs-se a pensar. Ela lia a Bíblia, ela ouvia as coisas de Deus. E mais, lá na frente, no capítulo 2, no verso de número 19, diz Lucas que Maria guardava todas as palavras, meditando no seu coração. Pois bem, não era uma mulher qualquer,
era uma menina, era uma mocinha ainda, ela não tinha talvez a maturidade que algumas aqui têm, mas ela tinha o temor de Deus, ela queria agradar a Deus, e ela tem essa atitude de grandeza, uma atitude espetacular, pois ela gerou no seu ventre, no seu útero, o Filho de Deus, e o Filho de Deus veio para nos salvar, e hoje nós estamos salvos pela atitude de Maria. Glória a Deus. Amém? A segunda personagem que eu quero destacar nesta noite é a mãe de Moisés. A mãe de Moisés, chamada Joquebede. Enquanto Maria teve a atitude de deixar-se envolver pelo Espírito Santo, a mãe de Moisés, Joquebede, lá no capítulo 2 de Êxodo, no verso 2, ela decidiu esconder o menino. Olha só, uma tem uma atitude de ser envolvida pelo Espírito Santo, a outra decide esconder o menino. Diz lá no livro de Êxodo que Faraó deu uma ordem para que todos os meninos que nascessem deveriam morrer, todos do sexo masculino, das hebreias. Porque o medo de Faraó é que o povo, os judeus, estavam crescendo muito, né? Então, caramba, eu estou criando uma cobra que futuramente essa cobra vai me picar, eles vão formar um exército e pronto, eles vão dominar o Egito. Faraó não sabia do plano de Deus. Querendo ou não, Deus ia agir de uma maneira poderosa, querendo ele ou não. Pois bem, então o Faraó cria esse decreto: todos os meninos tinham que morrer. Veja só como Deus é tremendo, irmãos, em circunstâncias desfavoráveis. Por isso que eu e você não podemos temer as circunstâncias desfavoráveis. Há uma negatividade, há uma coisa ruim na sua vida, há um prenúncio de morte, de tragédia. Não tenha medo, Deus é Senhor. Aleluia. Moisés tinha que morrer, era ordem. Mas a Bíblia diz, eu quero convidar você a ir lá ao texto, Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz que esta mulher, ela é engravida e tem esse filho. E esse filho, diz o texto, ele é formoso, é um garotão, aqueles que todo mundo admira. Lembro do meu filho Rafael, caramba, Rafael era um gatão na maternidade, não é, Sandra? Todo mundo, seu bonitão, peludo, cabeludão, aquele cabelinho assim nas costas. Olha, as enfermeiras, todas elas queriam ficar segurando a falsana porque ela está com ciúme, coisa de mãe. Pois bem, diz o texto aí, no capítulo 2, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Esse homem chamava-se Arão, né? Arão. E a mulher era Joquebede. Você depois pode consultar isso, aqui no capítulo 2 não está registrado, mas em Êxodo capítulo 6, verso 20, você vai encontrar, e Números 26, 59. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Imagine, meus irmãos, uma mulher escondeu um bebê durante 3 meses, e o decreto era de morte para a criança. E talvez, segundo alguns, eu estava consultando alguns judeus a respeito das leis paralelas. Havia uma lei em que, se houvesse uma atitude dessa, como a mãe, como Joquebede, morria todo mundo. Parece que o negócio funcionava dessa forma. Então imagine esta mãe correndo risco
uma atitude gravíssima, seríssima, de esconder o seu bebê. Esconder uma criança não é fácil, porque a criança chora. Você não tem como fazê-la calar. E num momento difícil, e talvez o sistema egípcio de Faraó, havia uma guarda municipal da época que percorressem os ambientes, as casas, os lugares, justamente para detectar ou para plotar se existia alguma criança, algum bebê. Então, uma atitude de grandeza, uma atitude de coragem dessa mulher que esconde a sua criança para que ela não viesse a morrer. E aí, a gente aprende aqui algumas lições, não é? Muitas mulheres agem assim, e talvez você esteja vivendo uma situação dessa de coragem. Eu tenho escutado tantas notícias de mulheres, irmãs, que são corajosas. Eu, por exemplo, como pastor, eu já vi casos de algumas mulheres que são agredidas pelos maridos, e a diferença de física é enorme. A mulher, um camarada enorme, uma mulher pequenininha, magrinha, mas elas são corajosas. E eu pensava, às vezes, em situações desse tipo, eu ia para casa e ficava pensando, meu Deus, se eu fosse aquela mulher, eu ficava muito fugir e assumir da frente daquele homem. Entende? Mas elas enfrentam, sabe por quê? Por causa dos filhos. Para proteger os filhos, para guardar os filhos, para preservar a família. Não é isso? As mulheres sabem disso. É uma atitude visceral que vem da alma, que ninguém entende, só Deus entende. Por isso, para que nós possamos entender o seu amor, ele compara o amor de uma mãe. Ele fala, pode porventura a mãe que amamenta esquecer do seu filhinho que amamenta? Porventura, se isso vier a acontecer, eu jamais vou esquecer de você. Mas a atitude de Joquebede foi linda, espetacular, porque preservou Moisés. E Moisés foi o grande libertador, o tipo de Cristo, né? O grande tipo de Cristo, que veio resgatar o povo do Egito, arrancou das mãos de Faraó, aquele menino que Faraó jamais poderia imaginar, que foi criado lá dentro, debaixo das suas barbas, alimentado por ele, porque a Miriam era uma menina esperta, muito esperta, sabida igual meu neto. Essa é uma vovô coruja, né? A mãe bota o bebezinho no cestinho, arruma direitinho, imagina o cuidado, né, para não entrar água, e enfim, não sofrer nenhum problema, e Miriam vai correndo atrás olhando. E quando lá as amas, as servas da princesa, segundo os historiadores, Termutes é o nome da princesa, filha de Faraó, está se banhando, aí vê aquele bebê, acha lindo, né? Imagina, quantos bebês as pessoas acham aí no lixo, não é? Coisa, você pega um bebezinho desse, você fica doido, não é? Poxa, quer criar, quer cuidar. E aí a Miriam olha assim, quer que eu chame uma para tomar conta? Aí a princesa quer. Aí foi lá, chamou a mãe. E aí, olha só que coisa linda, olha só como Deus faz as coisas. Deus pega o sábio na sua própria sabedoria, e ela ainda recebeu um salário. Cuidado de Moisés. Moisés falou, vou te pagar. Oh, que maravilha. Não, você recebeu a Bolsa Família. Não está certinho, não é do Lula não. Que coisa linda, irmãos, é Deus. Que atitude de grandeza. E aí você, mulher, você que tem batalhado, você tem lutado, talvez Miriam, a Joquebede não tenha tido a mínima noção da atitude que ela tomou, da repercussão.
dos séculos que iria avançar, chegou até nós, anos e anos após essa atitude. E nós estamos aqui falando sobre ela. Amém? E as horas estão passando. Mas eu tenho que falar de mais um. E por que não falar, aproveitando o texto, que aí vai representar todas as mulheres, das parteiras de Israel, das próprias parteiras. Elas estão aqui no capítulo 1, no capítulo anterior, Sifrá e Puá. Enquanto, só recordando, Maria decide ser envolvida pelo poder do Altíssimo, Joquebede esconder o menino, as parteiras, elas decidiram deixar viver os meninos. Deixar viver os meninos. Eu quero falar sobre isso porque eu quero falar sobre aborto. Deixar viver os meninos é você, mulher, não matar o seu filho. O exemplo aqui, o texto é muito claro. Elas não permitiam isso. Não permita que seu filho seja morto. Não permita que o filho da sua filha seja morto. Não permita que o filho do seu filho seja morto. Não permita, seja uma guerreira, seja uma lutadora, uma batalhadora. Foi exatamente a atitude dessas mulheres. Diz aqui o relato bíblico no capítulo 1, verso 15, você pode consultar aí na sua Bíblia, que ele ordena as parteiras, como eu tinha mencionado antes, hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Não vai colocar o nome da sua filha desse nome, não. Eu estou apresentando aqui, Senhor, abençoa a Puá. Que coisa horrível. Não é verdade? E tem alguns crentes, eu vejo, alguns crentes que são doidos. Cada nome feio nos filhos. Sério, imagine gêmeas, Sifrá e Puá. Meu Deus. Agora vejam o verso do número 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Aleluia. Veja que atitude bonita. Glória. Uma atitude que engrandece o ser humano. Uma atitude de gente que não tem medo. Elas não temeram o faraó. Eu tenho medo de faraó, eu vou temer a Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer ao homem, devemos temer a Deus, porque Ele é poderoso para tirar minha vida, para enviar minha alma ao inferno. Ele é quem decide a meu respeito, é Ele que controla todas as coisas. Como eu vou temer o homem? E se Deus, o poder da vida está nas mãos de Deus, não na mão do homem. O homem pode apontar uma arma na minha direção e atirar quantas vezes quiser. Se Deus não permitir, eu não vou morrer. Eu posso levar, teve um camarada que levou não sei quantos tiros. O meu sobrinho da Sandra está preso, vai sair agora, está firme, convertido. Tomara que ele permaneça firme. Aí os caras foram lá, dormindo à noite, no relento, esses exterminadores de menores da rua. Eles foram lá para fuzilar todo mundo. Não querem saber quem são, quer saber. Esses meninos que estão nas ruas, eles são incômodos. E são mesmo. Não tem a menor dúvida. Tem que se fazer um trabalho para resgatar. Não sei se alguém aqui já foi, aí é um trabalho missionário, a nossa terça missionária, que nós vamos depois linkar, né, fazer essa ligação lá com o pastor Hildo, lá em Anápolis, em Goiânia. Se vocês forem lá em Goiânia, meus irmãos, vocês não ficarão estupefatos. A cidade de Goiânia, em Anápolis, não tem quase mendigo, porque são todos arrastados lá para o Ministério Missão Vida. E agora nós começamos aqui no Rio de Janeiro, né, lá ali na região de Cabo Frio. Pois bem, mas lá em Goiânia tem uma estrutura espetacular, porque tem convênio com o governo municipal, com o governo estadual e com o governo federal. Então há convênio. Não é simples tirar o mendigo da rua, mas é inseri-los depois no sistema social,
no trabalho, eles saem de lá com uma profissão, tem uma série de cursos lá dentro, e justamente esses convênios possibilitam isso, e eles saem já inseridos socialmente, a família. A única pessoa que sabe pregar o evangelho, a única instituição que sabe pregar o evangelho é a igreja. É o evangelho, só eu, só vocês, só nós que sabemos pregar o evangelho. Nós sabemos o poder da cruz, nós sabemos o poder de Jesus. Então, aí, os meninos aí, fazendo, aprontando, fumando crack, cheirando, assaltando, fazendo os arrastões lá nas praias, e o poder público não sabe como resolver, porque eles não sabem mesmo como resolver. Pois bem, queridos, não deixe os meninos, não deixe morrer, cuide, preserve a vida pertence a Deus, está nas mãos do Senhor. Então, se você souber, quem sabe seja uma guerreira, uma lutadora contra essa questão de aborto. Se você tem um vizinho, colega de trabalho, colega da escola, agora estamos, as adolescentes todas engravidando, depois elas abortam, abandonam as crianças por aí, e elas estão engravidando com menos idade, 12 anos, 11 anos, tem casos até de meninas com 10 anos, é um absurdo. É uma coisa doida, uma coisa estarrecedora, como essas parteiras. Não deixa os meninos viverem, deixem as crianças viverem, lute para isso, seja uma batalhadora, Deus vai te honrar, vai repercutir a tua atitude, será uma atitude de grandeza, Deus vai honrar a tua atitude, vai honrar a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a última personagem é a mãe de Sansão. Eu quero falar com os irmãos. Nós estávamos lá no livro de Juízes, capítulo 13, o verso destaque para a gente é o verso 13 mesmo, que diz assim, ó: respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disser. Eu deixei esse por último para você refletir. E o foco nosso aí é guardar-se de mulher. Guarde-se. O texto aqui e a ordem específica para a mulher de Manoá, mãe de Sansão, está no verso 4, que ela era estéril. O verso 3 diz que ela era estéril. No verso 4, ele orienta que ela não devia beber vinho ou bebida forte, nem comer coisa imunda. E o verso 13 revela o que o anjo anuncia que ela devia fazer: guardar-se. Guarde-se, minha irmã, guarde-se das coisas ruins. Você que é jovem, você que é solteira, guarde o seu corpo, guarde os seus pensamentos, guarde o seu coração. O teu coração, ele é precioso, é a sua alma, não entrega a qualquer um. Existem os roubadores do coração, e quem rouba coração rouba alegria. A nossa alegria está no nosso coração. Não se guarde, não se entregue a qualquer um, a qualquer aventureiro, aquele que chega em busca e conta uma história, e conta uma mentira, para quem sabe aproveitar-se da sua vida. Guarde-se das coisas sujas, das coisas imundas, das coisas fortes do mundo, das bebidas fortes, que são os alucinógenos, as coisas que nos deixam alucinados. Guardem-se disso, mulheres, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você vai gerar um Sansão. Gerar um Sansão é um libertador, gerar alguém de valor. É isso que Deus quer para vocês. Deus quer coisa boa. Deus quer, a palavra diz que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos bons. Então Deus não pensa coisa ruim para você, pensa coisas boas, e Ele quer que você venha gerar
alguém que vai ser útil à sociedade, útil à nação, útil à sua igreja, útil à sua família. Então guarde-se dessas coisas, guarde-se dessas imundícias, guarde-se de coisas loucas que são oferecidas, que às vezes nós pensamos que elas são boas, mas a palavra, lembre-se, a palavra de Deus fala que há caminhos que ao homem parecem caminhos perfeitos e corretos, mas ao final são caminhos de morte. Então guarde a sua vida, guarde o seu coração, guarde os seus valores, guarde os seus princípios, guarde a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Amém? Alguém disse assim, são as atitudes e não as circunstâncias que determinam o valor de cada um. São as suas atitudes, não as circunstâncias. As circunstâncias, elas podem ser terríveis, negativas, mas as suas atitudes, elas que vão determinar o seu valor, quem você é. E os fatos revelam tudo, e as atitudes confirmam. Amém? Vamos orar. Quero orar pela igreja, quero orar pelas famílias. Precisa se guardar de algumas coisas, guardar diante das ameaças, guardar-se diante das propostas que você tem recebido. Lembre-se que ser tentado você não pecou, só quando você cede à tentação. Mas todos nós somos tentados. O próprio Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Então eu queria orar por você. Guarde a sua santidade, guarde o seu coração. Então eu queria orar pelas meninas, pelas mulheres que estão aqui solteiras, e as viúvas, as que estão sozinhas, porque elas estão vulneráveis, elas estão sujeitas a essas coisas. Você é bombardeada de tantas coisas, tantos pensamentos, tantas propostas, tantas ideias que estão surgindo, e elas vêm sobre você. Você não é de ferro, você é humano, você é mulher, você é humana, você tem seus desejos, você está na carne, você tem a natureza terrena. Então eu quero orar, nós vamos orar por você, guardar a sua vida, não deixar chegar a determinado ponto em que você, quem sabe, vai querer tomar uma atitude, ou vai ser tentado a tomar uma atitude de abortar. Não deixe chegar a esse ponto, em nome de Jesus. Vamos orar aí, vamos pôr as mãos. Vem Rita, vem Sandra, vem Fátima, vai pondo as mãos nessas moças, meninas, mulheres que já são maduras. Vamos abençoando em nome de Jesus, impondo as mãos, guardando esses corações em nome de Jesus, para que o diabo não venha prevalecer suas ideias, suas setas, seus dardos, em nome de Jesus, sobre as nossas mulheres. São mulheres de Deus, são servas do Deus vivo. Aleluia. Elas não serão entregues a qualquer um. Em nome de Jesus, tome em tuas mãos essas vidas, Jesus. Toma esses corações, tranquiliza, dá paz. Como a Verônica cantou, acalma o meu coração, acalma o teu coração, acalma, Senhor, acalma cada coração aqui, traga a tua paz, dê a tua tranquilidade, Jesus. Harmoniza o interior dessas irmãs, corpo, alma e espírito, estejam harmonizados, aleluia, em nome de Jesus. Vai destroçando os dardos do diabo, as setas malignas, as setas inflamadas de Satanás, o poder das trevas, o poder maligno, em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo a vitória, vai repreendendo a força opressora, a força satânica, o medo, a ansiedade, em nome de Jesus, a angústia da alma, a saída em nome de Jesus.
Senhor nesta hora. Este sangue puro, sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Envolve as mulheres casadas, as solteiras, você que quiser vir. E os homens também. Envolve todos nós. Se você quiser ser envolvido pelo Espírito Santo, ser envolvida pelo Espírito Santo, você quer? Sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero sim. Saiba que você tem que pagar um preço. Veja o preço que Maria pagou. Pagou um preço. Ela foi. O Espírito Santo a engravidou, ela sendo solteira. Ainda não tinha casado. Imagine o que as pessoas falaram dela, que a própria família. Esteja disposta a pagar um preço. Você quer ser envolvida pelo Espírito Santo? Você quer? Então venha, sai do teu lugar. Talvez você não tenha entendido. Você ser envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus olhar para você e dizer: eu vou pegar o fulano e vou realizar essa obra através dele. Ele ou ela será o meu instrumento. Eu vou usá-lo. Você quer? Sai do teu lugar. Ainda que você não entenda muito bem, a gente não entende muito bem, porque é Deus. Aleluia. Vamos dizer como Maria disse: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o teu servo. Eis aqui a tua serva. Faça-se segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Faça a tua vontade em nossas vidas, ó Deus. Faça conforme a tua vontade, o teu querer. Eis-nos aqui, embora não entendamos algumas coisas, embora não tenhamos essa compreensão, ó Deus, mas eis-nos aqui, Senhor. Faça segundo a tua vontade, o teu querer. Usa-me, Senhor, usa-nos, ó Deus, como nós costumeiramente cantamos. Usa-me, Senhor, usa-nos na tua obra, conforme o Senhor quiser, de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Usa-nos, eis-nos aqui, Senhor, usa cada vida aqui, que sejamos instrumentos em tuas mãos, que sejamos usados dentro da nossa própria casa, que essas mulheres sejam usadas dentro de casa, no relacionamento conjugal, que elas sejam sábias no tratamento com o marido, Senhor, na paciência, ou na ousadia no momento em que elas possam ser ousadas, ou Senhor, no momento de esperar, no momento de aguardar, na meditação da tua palavra, como Maria meditou, no significado daquelas palavras, como Maria guardou no seu coração tudo que ela estava ouvindo. Senhor, que assim aconteça com cada um aqui, com essas mulheres. Toma cada uma em tuas mãos, cuida, abençoa, trata, renova, fortaleça, fortifica as tuas filhas dentro do seu lar, no trato com os filhos, na criação dos filhos. Jesus, dê sabedoria, dê a tua graça, dê a tua direção, dê a paciência, Jesus, o cuidado de cada uma delas, Senhor, na vida profissional também. Jesus, guarda as tuas filhas no trabalho, que elas cresçam com a capacidade que o Senhor está dando, tem dado. Dê capacidade, traga prosperidade financeira, traga prosperidade às tuas filhas, que elas possam avançar profissionalmente e com isso glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, Jesus. Reconhecer que é o Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta noite.